Olá pessoal, estamos aqui novamente. Esse é o terceiro episódio do APG Responde. Tu acabou de falar que é o terceiro. Puta que pariu, tô fudido. Isso aí, de lidar com esse tipo de coisa. Mais um episódio tá bom. Tá bom. Olá pessoal, mais um episódio aqui do APG Responde. Estamos aqui novamente, eu, Vitor Hugo Areiro, aqui o Lidman Guimarães e o Salomão Paiva, que nesse momento aqui tá cumprindo umas diligências aqui no telefone. E vamos novamente aqui tirar algumas perguntas do nosso dia a dia que muitos clientes trazem pra gente e a gente vai tirar aqui algumas e comentar um pouco sobre o assunto. Vamos lá, Lidman? Bora. O que tu traz aí pra gente? Um clássico. Fui mandado embora. Deixa eu ver aqui, ó. Fui mandado embora e não assinaram a minha carteira. Essa daí é o clássico do clássico. Caramba. Tem muita coisa aí pra falar. Assim, essa é uma das demandas principais do escritório, eu acho. Acho não, certeza. É a demanda principal do escritório e eu diria assim que da Justiça do Trabalho também é a demanda mais comum, né? A gente tem um ranking aí que o Tribunal do Trabalho sempre divulga e essa é uma demanda que sempre está lá, que é o reconhecimento do emprego. O que é o reconhecimento do emprego, pessoal? É a visão profissional da gente que vai olhar para a tua relação de trabalho, porque quando tu traz o teu relato, a pessoa vai trazer o relato para a gente, essa pessoa traz o relato para a gente, ela fala, olha, não assinaram a minha carteira. Só que para a gente o que importa é como é a relação entre essas pessoas, entre aquela pessoa e o chefe dela, né? Como é essa relação. E essa relação, o que caracteriza se é um emprego ou não é a assinatura da carteira. Então a gente tem muito caso em que a pessoa não tem a carteira assinada. A gente tem casos que a pessoa tem CNPJ, né? É clássico isso, faz um MEI, faz um CNPJ, cobra um CNPJ, tem contrato de prestação de serviço. Então são vários tipos de instrumento de justificativa para não assinar a carteira que não servem, né? Que a gente leva para a Justiça do Trabalho para falar, olha, fizeram esse documento, mas esse documento tem que ser anulado, esse documento não serve. Por que ele não serve? Porque não é a realidade. Porque existem características de uma relação, de tudo. Uma relação de amizade tem uma característica. Uma relação de namoro tem outra característica. Uma relação de casamento tem outra característica. Então, uma relação de união estável é uma característica. Uma relação entre empresas, ou seja, uma pessoa tem um CNPJ, outra tem um CNPJ, existem características. E uma relação de emprego também tem características. E essas características o profissional vai saber avaliar e olhar e falar assim, olha, na verdade isso aqui não é amizade não, isso aqui é união estável. Isso acontece muito lá na área civil, né, de família. Então, a pessoa vai entrar com uma ação para reconhecer a união estável. Para quê? Para ter um olhar profissional que vai dizer, olha, isso aqui não é namoro, isso aqui é casamento, isso aqui é união estável. E assim mesmo na relação do trabalho. Olha, isso aqui não é nunca uma relação entre empresas. Isso aqui é uma relação de emprego. Isso aqui nunca é uma prestação de serviço. Isso é uma relação de emprego. Então não é o que o contrato fala, é como é a relação entre as pessoas. E normalmente os nossos clientes, acho que o Salomão vai poder complementar mais isso, chegam diariamente a gente com não tem a carteira assinada, acreditando que aquilo é um obstáculo, né, ao seu direito e não é. Na verdade, isso é algo muito comum. É sempre uma análise que a gente faz, até quando a pessoa tem a carteira assinada, a gente faz essa análise para ver se realmente era uma relação de emprego. Então ela acha que a carteira que diz tudo. Não, a carteira normalmente ela regulariza, ela formaliza. Ela diz, não, é um contrato de emprego. Mas quando tem a carteira, ainda assim eu posso avaliar se foi assinado adequadamente, se foi voluntário aquele emprego, ou se a pessoa não tem a carteira assinada, eu também vou avaliar se aquilo é um emprego ou não e pedir tudo que ela tem direito, né? Porque não importa se tem a carteira assinada ou não. Se aquilo é uma relação de emprego, né? Se tu e o teu patrão se tratam como empregado e empregador, não importa se tem um documento que diz o contrário. Aquele documento, ele não é um documento que retrata a verdade, a gente vai ignorar. E vai pedir tudo aquilo que tem direito, né? Todo o teu direito ali, vamos dizer, as horas de trabalho que trabalhou em excesso, vai ter que pedir. O descanso que não tinha que ter, então tem que indenizar. 13º, férias, tudo isso que as pessoas normalmente não pagam por justificar que tu não tem a carteira assinada, por justificar que tu tem um CNPJ, por justificar que tu tem um contrato de prestação de serviço,
isso é deixado de lado e tu vai receber porque é o justo, porque tu estava vivendo uma relação de emprego. Então tu merece receber como uma relação de emprego. Acho que é isso. O Salomão, que recebe mais todo dia essa mensagem, deve variar, deve saber mais sobre as variações dela. O que acontece? Quando perguntam assim, se eu trabalhei tanto tempo sem carteira assinada, eu tenho direito a alguma coisa? A gente vai fazer uma avaliação aprofundada para saber se aquela pessoa trabalhou como alguém de carteira assinada. Porque, como tu disse, isso daí é que importa, é a realidade da tua forma de trabalho, é que importa para saber se tu tens direito ali às verbas rescisórias, seguro-desemprego, etc., que é o que é mais comum ali. Só que quando a gente passa a verificar, e como tu mesmo disse, eu faço esse atendimento diariamente, a gente vê que, na realidade, todo mundo quer um empregado. Todo mundo quer um trabalhador, mas arrumam formas de tentar burlar isso. Todo mundo precisa de um trabalhador. Comum que acontece. A pessoa está abrindo uma empresa. Como é que eu faço aí para não precisar assinar a carteira? Não tem isso. Ou tu vai contratar um serviço que precisa assinar, ou tu vai contratar um serviço que realmente não há necessidade. Mas se a tua empresa é de vendas, vende um produto específico e tu precisas de um vendedor, todo dia ali, cumprindo horário, tu precisa de um funcionário. Ele é vendedor autônomo. Mas ele vai todo dia e cumpre horário e usa uniforme e, cara, viaja. Então, normalmente, a grande questão é que a maioria das empresas precisa de funcionário e que quando o próprio empregado, quando ele vem, ele já vem com a desconfiança de que tem alguma coisa errada. Poxa, eu não estou recebendo nada. Estou recebendo aqui meu salário, não estou recebendo FGTS, não estou recebendo... Mas é o cara que trabalha aqui do meu lado, o meu primo, o meu vizinho, trabalha igual eu e ele não tem esses problemas que eu tenho. A carteira dele está assinada, foi demitido, está recebendo seguro-desemprego. Se eu for demitido, eu vou ter que correr atrás do emprego porque o aluguel está aí. Ontem, uma moça bateu aqui no celular porque ela estava desesperada porque o cara tinha demitido ela. Ofereceu pagar as verbas rescisórias dela R$100 por semana. Ela falou, como é que eu vou pagar meu aluguel com R$100 por semana? Ela não tem escolha. Sim. Ela provavelmente vai precisar entrar com um processo porque ela não pode viver com R$100 por semana. Sim. Então, essa necessidade... Podia estar recebendo salário. Podia estar recebendo salário. Nem aí que paga o seguro-desemprego. Então, essa necessidade de ter um funcionário, ela é em quase todas as empresas. Ou seja, quase todas as empresas têm irregularidade, porque elas tentam toda hora falar, não tem um funcionário, quando na realidade ela tem e ela precisa. Então, quando as pessoas vêm falar com a gente, elas já vêm com a certeza de que elas têm um direito. Teve um caso recente nosso, que é bem interessante, né? Que ele conversa muito com isso que vocês estão falando. Já não era nem uma pessoa nova, ele já era uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, e ele trabalhava de motorista, né? Numa empresa de asfalto, que asfalta rua, né? E ele foi contratado, né? Ele falou assim, doutor, fizeram um contrato comigo, fizeram um contrato de 2 anos comigo, que nesse contrato eu recebia R$2.500 e trabalhava de segunda a sábado, tinha uma jornada a cumprir, trabalhava com o uniforme da empresa, seguia todos os regramentos lá e tal, mas era no contrato. E eles falavam para mim que não iam assinar minha carteira, que era só aquele contrato mesmo. E com isso eu não recolhia o meu FGTS, não me pagava o 13º, não me davam férias, porque eles diziam que tinha que ser, que nem o contrato estabelecia lá. Aí trouxe o contrato aqui pra gente. Sabe? E quando acabou o contrato, era um contrato de 2 anos, né? Que a gente tinha estabelecido. Quando acabou aquele dito contrato, no final do 2º ano, eles decidiram assinar a carteira dele, né?
E quando aí assinaram a carteira dele exatamente na mesma função que ele fazia, com a mesma jornada, enfim, tudo igual, só que agora era a carteira assinada. Aí ele ficou mais 3 meses e a empresa decidiu rescindir. Só que não pagou nada para ele e ele veio procurar a gente por causa desses 3 meses. Aí tanto que ele chegou com a gente e falou assim, olha, não, esses 2 anos aqui o senhor nem olha, porque tinha um contrato lá que dizia como é que eu tinha que trabalhar. Eu quero que o senhor olhe esses 3 meses. Eu falei, não, calma, meu amigo. Vamos olhar esse contrato aqui. Aí eu olhei o contrato, ele me contou a história. Eu falei, olha, na verdade, o que é importante pontuar é que vocês já falaram. O que importa nas relações trabalhistas e quando a gente vai à justiça buscar os direitos é o que de fato acontecia. Mesmo se existia um contrato que falou, olha, nesse contrato aqui tu faz isso daqui e tu recebe tal. Não, tem muito assim também escrito no contrato. Não é vínculo de emprego. Nesse contrato tinha, por sinal, isso que essa atividade não tem vínculo de emprego entre eles chamavam de prestador de serviço e a empresa, sendo que ali cumpria todos os requisitos da relação de emprego. Então, no contrato, e o contrato dizia que não tinha vínculo, só que dizia a jornada, dizia que ele tinha que cumprir as regras da empresa, tudo descrito da relação de emprego. Uma relação de emprego num papel. Exatamente. Isso daí só mostra que é a questão da carteira assinada, né, da nossa pergunta. Que por mais que a pessoa ache que não tem direito porque não tinha carteira assinada, quando na realidade ela tinha. Estava ali o direito. E quando ela veio até a gente mostrou, olha, na verdade a tua relação de trabalho não era de 3 meses. Era de 2 anos e 3 meses. Porque esses 2 anos nesse contrato que eles fizeram, a gente pegou o contrato e rasgou e acabou. Esse contrato, na verdade, ele não serviu para nada, porque existia uma relação de emprego ali e a empresa simplesmente, com aquele contrato, tentava se excluir do pagamento das verbas do trabalhador, dos direitos, de 13º, de férias, de FGTS, do recolhimento do INSS, enfim, de todos os outros direitos ali daquele trabalhador. Acho que esse episódio vai ser só desse tema, porque esse tem muita coisa aqui, cara. Tem muito pano pra manga. E assim, pegando esse gancho, né, por que esse contrato não vale, né? Você deve pensar assim, gente, mas eu assinei o contrato e o contrato diz não é vínculo de emprego, né? Então não vou ter direito à carteira. É porque, gente, não dá para fazer contrato, acordo. Eu vou fazer um acordo aqui com o Vitor Hugo Salomão e a gente vai fazer um acordo ilegal. Não se pode fazer acordo ilegal. Exemplo, vamos dizer que eu queira ganhar um benefício da Previdência, um benefício aí do governo. Quero ganhar um benefício do governo. Mas para ganhar esse benefício do governo, né, eu tenho que ser empregado. Mas eu não sou empregado do Vitor Hugo. E ele assina a minha carteira dizendo que eu sou empregado dele, só para eu receber esse benefício. Isso que a gente fez é ilegal. Porque a gente está forjando uma situação que não é verdade para eu receber algo que eu não mereço. E o contrário também funciona. Então, se eu quero fazer um contrato com ele, dizendo que eu não sou um empregado, só para eu deixar de pagar, mesmo assim, eu tenho que pagar um imposto quando eu tiver um carro, IPVA. Aí eu vou chamar o carro agora de, sei lá, de outra coisa. Dizer, não, carro não, esse aqui é meu filho. Entendeu? Então não dá para eu forjar situações que eu sou obrigado a fazer. E tu, quando tem uma relação de emprego, tu é obrigado a remunerar esse funcionário como um empregado. E aí, então, nessa situação, não é que a gente, vocês ignoram o desejo das partes. Não, o desejo é relevante. O que elas queriam com aquilo. Só que esse desejo tem que ser legal. Não pode ser um desejo ilegal de cometer algo ilegal. Então, basicamente essa que é a questão do porquê. Existem muitas coisas mais técnicas, né? A gente não vai adentrar aqui. Mas por que não se pode escrever um contrato, tu e o empregador dizer, não quero. E aí, eu quero entrar no outro ponto que o Salomão destacou aqui, que é muito importante, que é a questão a empresa precisa de um empregado e ela acaba tentando maquiar de outra forma, né? E aí eu vou chamar a responsabilidade um pouco para a nossa classe, mas antes disso, mencionar que essa questão, por exemplo, de eu preciso de um empregado e vou tentar fazer de outra forma, na verdade, quando as pessoas chegam para a gente, né, seria muito fácil responder. Como o Salomão fala assim, o que eu tenho que fazer para não assinar a carteira? É muito fácil. Vai trabalhar. Faz essa função ou então não contrata um empregado. É simples. Não quer assinar a carteira? Não contrata um empregado. É a coisa mais óbvia do mundo. Tu não quer um empregado? Não contrata um empregado. Ponto. Contrata alguém que vai fazer essa atividade como prestador de serviço. O exemplo mais claro que a gente tem cotidianamente, diarista.
Tu quer uma diarista? É um dia que ela vai, e quando ela terminar o trabalho dela, ela pode ir embora, porque ela já fez o trabalho dela, e isso é diarista. Ela fez o trabalho dela, ela vai embora. Ela não vai lá e fica uma jornada de, entendeu? 10 horas ali, e eu quero uma diarista todo dia. Não existe isso. Isso é um empregado. Então não é porque tu nomeou o teu carro de filho que tu não paga IPVA. Então não é porque tu nomeou aquela funcionária de diarista que ela não é uma empregada, né? A gente teve um caso recente que o cara era juiz e o cara queria chamar ela de diarista, só que ele não era juiz de trabalho, era juiz civil. Então isso acontece muito. Não quer ter um empregado? Então não espere que ele se comporte como tal, igual o contrato que tu mencionou. Então, eu não quero um empregado, mas eu quero que tu se comporte como tal. Eu quero tu aqui todo dia, eu quero tu obedecendo às minhas ordens. Porque empresa, por exemplo, trata de empresa, não dá para uma empresa mandar em outra. A empresa é dele, a empresa é minha, eu vou fazer da minha forma, eu que vou organizar meu trabalho. Se eu cheguei lá na casa para fazer uma diária, consegui fazer no tempo, porque eu criei uma metodologia que eu consigo fazer a minha atividade mais rápido, eu que sou beneficiado vou fazer a atividade agora em outro local. Como tu mencionou da situação lá da Cleide, que está fazendo 3 diárias num dia, porque eram casas menores e ela conseguiu fazer. Por quê? Porque ela já cumpriu o papel dela. E aí entra nessa questão. Não quer ter empregado? Então não contrata empregado. E aí, não contratar um empregado tem o ônus. Qual o ônus? Não posso ficar pedindo jornada, não posso contar contigo todo dia, né? É para aquele serviço e acabou. Não pode ficar ali estacionado servindo à minha vontade. Então, essa é a grande questão. O primeiro ponto seria esse. Só que é fácil responder isso. E aí é o momento que eu chamo um pouco a responsabilidade até da nossa classe. E de pessoas, isso aqui é para todo mundo, como a gente está falando aqui. Isso aqui não é para beneficiar um ou outro. A gente não está tentando beneficiar o empregado. A gente está dizendo o que vai acontecer, gente. É isso que vai acontecer. O empregado vem a gente e fala, olha, o que vai acontecer é que a gente vai reconhecer o vínculo. O que vai acontecer é que a gente vai ignorar esse contrato e tu vai ter todos os direitos de um empregado porque tu era um empregado. E eu não estou falando isso para passar a mão na cabeça dele e massagear o ego dele, é porque esse é o justo. Então, isso seria muito fácil de eu levar um empregador para não faça isso. Não invente de fazer um contrato de prestação de serviço, não invente de abrir um CNPJ se a característica daquela relação não fosse manter dessa forma. E aí que entra o grande problema, porque às vezes, eu não sei quem inventou essa história, não sei de onde partiu, mas para a pessoa acreditar, tem que ter o aval de alguém da nossa classe. Tem que ter um advogado que falou assim, olha, faz um contrato de CNPJ. Porque tu vai perguntar isso para quem? Para o juiz? O juiz ia falar que não pode. Tu vai perguntar para o advogado? Alguém se deu o braço a torcer e falou, não, faz um CNPJ aí que está garantido que não é emprego. Então, isso, quem leva essa informação é uma informação absurda. Porque não é isso que vai garantir. É como é que está ali. Se tu assinar esse contrato de CNPJ, eu como empregador, tu vai te ferrar. Tu vai te ferrar porque lá na frente ele vai cobrar todos os anos, né? Vai anular aquele contrato porque vai ver que é um empregado. Porque de fato tu precisa de um empregado. Então quando tu precisar de um empregado, contrata um empregado. Não tem como contratar um empregado, então faz tua atividade, como tu mencionaste. Minha empresa ainda não está suficientemente organizada para contratar. Então vou melhorar a minha empresa para poder contratar depois. Não posso contratar? Então aí tu vai ter que te arriscar um pouco mais, contratar um prestador que pontualmente faça aquilo que tu quer, mas não pode ser empregado. Então essa que é a grande questão da coisa, né? Pense em outra coisa aí, porque se tu precisar de um empregado, não adianta tu tentar maquiar. E se alguém te falou para maquiar, se alguém te falou, faz um CNPJ desse funcionário, se alguém falou que vai fazer um contrato de prestação de serviço e que ambas as partes vão assinar com duas testemunhas, não acredita. Não acredita se não for um advogado trabalhista. Porque só alguém da área vai saber ver todos os requisitos e falar que... Porque se for um advogado de outra área, é a mesma coisa. Se tu chegar para mim e perguntar de uma coisa de crime, eu vou saber teorizar muitas coisas. Mas existe a prática que te traz sutilezas que tu vai falar, isso aqui vai cair. Isso aqui vai cair. Então, se o advogado não é da área e ele inventa de te passar isso, ou tu teve essa orientação, como a gente disse, não vem só com a gente não. Tu procura quantos advogados tu quiser. Se as informações não forem suficientes para te satisfazer, continua procurando, porque senão tu pode te enrascar, seja como empregado, seja como empregador. Até como empregado, olha essa situação. A pessoa demorou 2 anos para vir falar com o Torugo. Se esse contrato que tivesse escrito lá demorasse 5, 6, 7, 10 anos,
não ia dar para buscar tudo, porque no direito do trabalho tem prazo. Então, se esse funcionário tivesse um contrato lá que perdurou, porque ele acreditou naquele CNPJ por 10 anos, ele ia estar limitado, a gente ia entrar com uma ação para cobrar e só ia conseguir cobrar 5. Porque é o máximo que se pode, de tempo que se pode cobrar na Justiça do Trabalho como regra. Aí tu imagina ele descobrir que ele tinha direito sempre àquilo e ele não vai conseguir resgatar tudo. Então percebam, não se trata de beneficiar um ou outro, se trata do justo. E a gente, quando fala de contrato irregular, tem muita coisa que é levada aí, divulgada, né, de forma equivocada, e isso acaba trazendo um ônus absurdo e a pessoa fica assustada. Depois eu não sabia, eu achei que eu estava certo. Aí entra de novo os dois tipos de empregadores. Um que estava fazendo porque acreditou, mas acreditou também no início, já quis ter uma malícia ali, né? O que eu faço para não assinar? Não contrato empregado. E o que eu faço tentando burlar alguma coisa, né? Mas aí acreditando que pode fazer, né? Me falaram que eu podia. Né? Que às vezes a gente tem empregadores que chegam com a gente, me falaram que eu podia. Às vezes tem gente que chega com a gente e me falaram que eu devia assinar essa carteira, como chegou no último caso que eu estava atendendo. Me falaram que eu tinha que assinar essa carteira. Eu falei, não tinha que assinar. Por que não tinha que assinar? Porque não era empregado. A relação de vocês não era de emprego. Então tu não tinha que assinar, porque senão seria um contrato ilegal, reconhecer um vínculo de trabalho que não é vínculo de trabalho. Então essa que é a grande questão, só que tu tem que trabalhar com alguém que seja da área que possa te dar essa segurança de dizer que, não, tu vai assinar um contrato de prestação de serviço porque tem que ser assim. Agora não vai pegar, e aí entra outro problema, que a gente, como eu disse, esse caso é bastante pano para manga. Eu entro como prestador de serviço de fato, mas dá 2 meses a empresa fala, não, eu preciso de um empregado. E aí ela mantém... Já está por lá? Já está por lá, aí ela não regulariza, vai embora com aquele contrato, e naquele momento ele já se tornou empregado. Mesmo que no início fosse prestador de serviço, mesmo que no início fosse empresa, a partir do momento que tu passa a se comportar como empregado e a empresa passa a aproveitar dessa forma de trabalho, posso ter começado como diarista. Do nada foi todo dia. Mas ela começou como diarista. Tá, mas a partir desse momento que ela passou aí todo dia, começou o início de um contrato de emprego. Quer você tenha assinalado ou não. O que acontece é que tem um emprego a partir daquele momento, né? E é um emprego que é irregular. Mas a gente vai na justiça regularizar para pegar tudo. Tem um caso tem de monte, né? O problema desse caso é a gente lembrar de um específico aqui que chama a atenção. Eu gosto muito daquele de motoboy. É bom a gente voltar um pouco para o que tu falou mas a gente fez um acordo. Que o empregado começou a trabalhar por um acordo de que ele concordava em não ter a carteira assinada. Primeiro, se você está precisando de trabalho, tu vai aceitar qualquer coisa que te perguntarem. Olha, mas aí tu vai ter que vir até 10 horas da noite, eu quero. Precisa de trabalho, pô. Como é que tu vai dizer numa entrevista de emprego que tu não aceita o que o patrão está dizendo? Óbvio, tu deveria não aceitar, mas a gente entende a necessidade. Então tu vê uma situação dessa. Deu 2 anos de trabalho, ele é demitido. Mas eu concordei lá atrás. Não interessa. Tu tens direito a esse arrependimento. E direito a esse arrependimento, tu vais buscar o teu direito ali e o reconhecimento desse período na justiça. Reconhecimento, para quem não sabe, é tu ser considerado empregado naquele período em que tu trabalhou. Então, eu escolhi ficar sem carteira assinada, mas a partir do momento em que tu vê que existe um prejuízo muito grande, meu Deus, eu acabei de ser demitido e aí eu não vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Tu tens direito a te arrepender e buscar ali os teus direitos na justiça normalmente. E fala mais aí, porque normalmente ele aceita sem saber tudo. Sim, não, mas isso daí é característica da irregularidade. Por exemplo, o empregado aceitou. Aí quando tu vê, vai inserindo coisas no trabalho. Não, mas tu vai fazer mais isso, tu vai fazer mais aquilo. Tô perdendo tanto de dinheiro, mas teoricamente ele está me pagando R$100 a mais. Mas ele está perdendo o recolhimento do FGTS. E ele ainda não se tocou disso. Porque ele acha que não precisa. Seguro, acidente. Tudo isso.
Aí vai perdurando o tempo, vai perdurando. Ele não tem noção do quanto ele está perdendo até o momento em que ele é demitido. E aí ele vai ver que ele perdeu 5 mil de FGTS, 6 mil de seguro-desemprego, férias, 10 mil de férias, entendeu? Então, esses números, eles começam a fazer sentido e tu vê tudo que tu perdeu quando tu aceitou uma situação irregular. É justamente também isso que tu pontuou, ele percebe também, esse trabalhador, o que ele deixou de ganhar, principalmente quando acontece alguma coisa, ele sofre um acidente, ele tem alguma doença durante o período que ele está trabalhando, e pelo fato dele não ter aquela relação de trabalho reconhecida, ele acaba ficando à margem, sabe? Ele não consegue ter os direitos dele, ele simplesmente deixa de trabalhar e fica sem remuneração alguma, sabe? Porque ele não tem aquela relação reconhecida, né? É engraçado porque no direito, não... É porque como a gente discute aqui, o direito, gente, ele é algo uno, ele é um só, né? A gente divide em áreas para organizar. E a gente fala muito sobre acordos quando a gente está estudando. E quando a gente fala de acordo, as duas partes elas têm que estar cientes de tudo que envolve aquele acordo. E aí normalmente chega a situação, como o Salomão falou, R$100, mas às vezes o cara aumenta mais. Ele fala assim, olha, eu vou te dar R$1.000 a mais do que eu te pagaria de salário. E esses R$1.000, tu quer esses R$1.000 ou tu quer a carteira assinada? Né? Ele coloca uma condição ali de que tu vai receber a mais. E aí, o que tu sabe da situação? Sabe? Se assinar a carteira, eu vou ter R$1.000 a menos. Porque ele está falando isso aqui agora. Mas se não assinar, eu vou ter R$1.000 a mais. Então, tu pensa nos 1.000, mas tu não sabe de verdade o quanto tu está abrindo mão. Por exemplo, quando tu chegar no momento que passou um ano, tu quer descanso e não tem, tu não sabe o momento que tu quer jornada e não tem, porque tu não tem um contrato formalizado, tu não sabe o momento de acidente, tu acidentou, tua casa, não tem direito a nada, né? Ficou grávida, gravidez aí é clássico, da pessoa, porque ela está pensando nela, a partir do momento que teve uma gravidez, pensei em mais, fiquei inabilitado, e agora, isso vai me prejudicar? Então, ele não tem, para eu entrar num acordo contigo, eu tenho que ter noção do todo. Normalmente a pessoa, como o Salomão falou, por necessidade, acaba o que tu trouxer daí, eu vou aceitar. E aí acaba aceitando um contrato irregular e achando que, eu não posso voltar atrás. Sendo que ela não tinha nem as informações suficientes para realmente aceitar com certeza. Não, eu aceitei sabendo o que, né? E às vezes ambos não sabem, mas como eu comentei no início, não dá para a gente fazer acordo, mesmo que ciente ou não, de situações irregulares. Então, isso parte para uma irregularidade, parte para a necessidade, como ele falou, como o Salomão falou, estou na necessidade do emprego, vou aceitar, não tenho muito o que questionar nesse momento. E essa questão da necessidade, para mim, normalmente é o mais clássico das coisas. Vou aceitar por necessidade. E aí depois vem as sequelas, né? E também entra no caso que a gente falou no episódio anterior. Olha só, o cara aceitou, ele é dentista, ele é arquiteto, Sim. Ele é enfermeiro, ele é médico, não interessa, né? Ele vai aceitar aquele trabalho porque ele acabou de ser jogado no mercado de trabalho, acabou a faculdade dele, ele vai ser jogado no mercado de trabalho, ele vai aceitar. Não está no piso da arquitetura, não está no piso de odontologia, não está no piso de enfermagem, não tem piso, né? Mas está chegando aí, se Deus quiser. E não está no piso da classe dele, ele vai lá e aceita, né? Ainda assim. E depois acaba não percebendo o quanto isso tem de impacto, né? De tomada. Mas eu acho bom esse direito do arrependimento. Sim. Porque se tu, quando tu tá em necessidade, tu fica cego. Sim. A partir do momento que a coisa vai melhorando, tu vai ganhando a clareza, senão não era tão maravilhoso. Quanto eu imaginava. Tava com fome, né? Para até no fast food. E aí eu tô precisando de trabalho, vou entrar e... É isso. Tem direito de corrigir isso aí mesmo. É o direito do arrependimento mesmo. De corrigir, né? Até buscar o direito dela. E normalmente é isso que trava eles. Será que eu não tô sendo... Eu não sou uma pessoa de palavra? Sim. Né? Porque lá atrás... Porque, na verdade, é isso que eles tentam fazer. Principalmente os maliciosos.
Tu não me deu a tua palavra? E aí entra uma coisa muito... Cara, isso aqui também é outro, são várias questões. Mas esse tu não me deu a tua palavra, mas, cara, eu te dei minha palavra sobre a minha força de trabalho, também esperei um feedback, eu tenho direito a arrependimento, porque o que eu vou pedir, como a gente fala em todos os episódios, não é nada além do justo. A gente está pedindo o justo, não está pedindo nada além disso. Mas entra um negócio muito grave, que é, durante uma relação de emprego, e isso em qualquer relação, né, acontecem nuances. Exemplo, sou um empregado e eu cometi uma falta. Faltei um dia lá, sei lá, fiquei de ressaca e não fui trabalhar. Eu sei que eu falhei nessa falta, que eu falhei por causa disso. Ou então eu sei que um dia eu fiquei doente e a pessoa me deu um determinado apoio. O contrato era irregular, ela foi lá e me deu um apoio a mais. E aí, por conta dessas nuances, ela fica tendenciosa a achar, será que eu posso ter me prejudicado porque eu faltei tal dia, porque eu fiz tal coisa errada, e sabe essas situações? E a gente tem muitos funcionários que chegam a gente falando assim, eu fiz isso, mas cara, ele fez isso aqui. E isso aqui ele está dando uma responsabilidade absurda para ele, enquanto ele está cotidianamente sem seguro, sem FGTS, ele vai sair do trabalho, vai ficar desprovido de tudo, e ele está com medo de aquele negocinho, uma falta. Porque eu faltei mesmo, doutor, esse dia. Tem que se dar o limite a determinada coisa, porque uma falta causa o quê? Vamos falar aqui desse caso, por exemplo. Uma falta. Tu não recebe aquele dia. A redução só do dia. Do dia. Né? E, no máximo, um reflexo de descanso. Se tu não tiver uma folga dele. Sim, por causa de jornadas extras. De finais de semana Sim. Trabalhando, então não tem lógica de desconto, tem direito à folga. Exato. Então, essas questões que normalmente os funcionários se apegam a determinadas situações, porque o empregador joga isso também. Ele fala, não lembro quem foi, mas eu lembro que era uma empregadora nesse caso. Vai lá que eu vou contar que tu fizeste isso. Tá. Olha só, isso é bizarro. A pessoa tinha um contrato irregular, não recebia direito, era utilizada num hotel, era um hotel, e além do hotel, ela ia, como era serviços gerais, quando ela terminava o hotel, porque, por exemplo, cuidar de uma hotelaria, de uma pousada, durante o período de, vamos dizer, de veraneio, né? Tava veraneio lá. Período de veraneio, ela tá na pousada. Tem muita gente. Então, tu vai ficar o dia lá. Só que fora do período de veraneio, tu consegue fazer a manutenção da limpeza. Então, eu fiz a limpeza hoje, amanhã não vai ser a mesma limpeza, porque ela ainda tá mantida. E aí a empregadora fazia o quê? Vou te mandar lá para casa. Não pode. Uma coisa é ser contratado para o hotel e outra coisa é doméstico lá, não tem nada a ver. Aí ela mandava funcionar lá para casa dela. E em um determinado momento, esse contrato não era assinado, era irregular. Era um contrato irregular, ela era usada no hotel e na casa. E aí, durante esse contrato irregular, a mulher não aguentou mais, porque ela era super cobrada, tinha uma jornada extensa, não tinha contrato assinado, ela não recebia férias, ela tinha um tempão já sem férias, já 3 anos de contrato, nada. E ela ficou exaurida. Estou exausta, não aguento mais. Eu falei, olha, eu não aguento mais. Quando ela foi falar que ela não aguentava mais com a mulher usou isso de argumento para dizer para ela o seguinte, você está me abandonando. A empregadora falou, você está me abandonando. Vá procurar seu direito, porque eu vou falar que você me largou nesse momento em que eu estou, vamos dizer, um dos empregadores estava adoentado. E ela falou, nesse momento que ele estava adoentado, você saiu e me largou de mão. Sendo que essa mulher está largada de mão desde o início. O contrato dela é integral, ela está largada de mão. A funcionária. Por quê? Porque ela nunca foi regularizada, nunca teve direito de descanso, sempre teve uma jornada extensa, trabalhava em contratos diferentes, era contrato de empregado doméstico, então, ou seja, um acúmulo claro, né, de atividades, e ela falou, será que eu errei nisso? Não, calma. Você tem o direito, até porque aí entra num outro ponto. Quando você está num contrato irregular, isso já tem uma falta muito grave do empregador contigo. Porque existem faltas que tu pode cometer e existem faltas que o empregador pode cometer, que o patrão pode cometer. E o fato de ele não assinar a tua carteira, isso é uma falta gravíssima. Isso é uma falta gravíssima. Porque, como a gente mencionou aqui, existem várias nuances que não podem parecer imperceptíveis no dia a dia, mas são altamente necessárias. Se tu te acidenta, o trabalho que tu vai ter para usufruir
de um benefício porque tu está acidentado, vai ser muito maior porque tu não tem um contrato regularizado. Tu não está recebendo FGTS para lá na frente, né, regular esse saque. Tu tem várias questões aí que tu não está sendo assegurado, então é uma falta grave. E ninguém é obrigado a ficar no emprego quando a gente tem situações graves, agressões vindo da parte contrária. Ou seja, a gente tem um contrato aqui, tu está cometendo uma falta grave diária comigo, eu não sou obrigado a permanecer nesse contrato. Eu posso sim procurar um advogado e ele vai dizer que esse é um dos caminhos. Um dos caminhos é saia, a gente vai pedir o seguro, a gente vai pedir o aviso prévio, a gente vai pedir o FGTS, vai pedir o reconhecimento de emprego e tudo que você merece. Então, quando essa pessoa tem um contrato irregular, mas o empregador já comete falta grave a partir daí, ela tem o direito a sair. É a mesma coisa, já aconteceu várias vezes aqui, várias situações. A pessoa não recebia passagem de ônibus, já atendi gente da academia que ficou sem salário. Gente, o pessoal ficava sem salário e sem vale transporte. Eles davam o jeito deles de ir trabalhar. Como é que pode? Aí tu obrigar... Aí sabe por que estavam dando o jeito deles de ir trabalhar? Pela palavra deles. Porque eu me comprometi a ir trabalhar. Só que do outro lado a pessoa não está te garantindo o mínimo para trabalhar de forma saudável todo dia. E eles davam um jeito. Pediam emprestado, davam um jeito. Iam para a academia trabalhar por vários meses. Vários funcionários. E a pessoa é obrigada a continuar nesse trabalho pela palavra dela? Não. Ela tem o direito de sair dali, inclusive, e receber o seguro. E receber os valores que ela tem direito pelo que ela trabalhou anteriormente. Então, o contrato irregular, ele garante a vocês ainda todos os direitos, né, que uma pessoa que tem um contrato regularizado, só que a diferença é que você vai precisar fazer esse ato de contratar um advogado, de contratar um profissional que vai te representar e vai ajuizar uma demanda para garantir todos esses direitos. Essa é basicamente a diferença principal. É bom a gente deixar claro que quando a gente fala de buscar os direitos, não é algo distante. Porque quando a gente fala assim, tu vais ter que buscar os teus direitos, a pessoa logo imagina aquela ação contra a TIM que ela tem, ou contra a Equatorial, Energia, que está anos rolando. A história do trabalho ela não é assim. E principalmente pelo fato de a gente estar falando, como a gente está falando, gente, a irregularidade ela é diária, todo dia aparece gente aqui falando, eu trabalho sem carteira assinada. Ou seja, o tribunal está cheio diariamente de casos sendo julgados assim rotineiramente. Qual é a consequência disso? É que na Justiça do Trabalho, como tem a audiência de acordo, muitas vezes, por ser algo rotineiro e como a outra parte está sendo orientada por outro advogado também, acontece de ter acordos. Então isso agiliza muito. Porque o que acontece? A pessoa está no estado de necessidade, ela foi demitida, e aí ela precisa ali de salário, precisa de seguro-desemprego, e aí essa agilidade que o processo de trabalho tem, de ter logo uma audiência ali de 20 a 30 dias aqui no nosso tribunal, de já ter uma audiência de acordo, já é uma possibilidade dela resolver o problema dela muito rápido. Então, a busca do direito ela não é algo demorado. Pelo contrário, demora mais a pessoa vir falar com o advogado do que o problema dela ser resolvido. A gente teve aquele caso que o cara demorou quase 2 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, a vida do teu amigo. Sim, é verdade. Que estava se aproximando já, né, o período. Sim. O período, né? Porque o que acontece? Olha esse caso, gente. A pessoa já tinha sido orientada, só que havia um obstáculo na contratação do advogado que ela tinha elegido, porque ele não era da área do trabalho, mas aí... E por isso, ele, por não ser da área do trabalho, a contratação de honorários dele era diferente. Acabou que essa contratação, a forma de contratação dele gerou um obstáculo para ele. E ele falou, vou juntar aqui um dinheiro para poder entrar e tal. Eu sei que chegou um determinado momento que ele falou assim, isso demorou 2 anos, e ele me conhece. Esse que é o pior. Eu fiquei assim, meu Deus, meu marketing está ruim? O que está acontecendo? Por que tu não falou comigo, rapaz? Aí ele falou, só que ele teve sorte. Por quê? Porque olha só, gente, se vocês demoram a falar com a gente, existe a grande chance
de vocês perderem dinheiro. Ele perdeu dinheiro, em Sim. parte, entendeu? Porque uma parte uma parte do período ficou prescrito. Porque o que acontece, quando a gente entra com a demanda, a gente só pode pedir 5 anos para trás. Então, eu entrei com a demanda hoje, eu vou pedir daquela data para trás 5 anos. Se tu tem um trabalho há mais de 5 anos, né? Ou seja, eu já não posso atingir lá o início do teu contrato. Só posso atingir esses 5 anos em relação financeira. E aí, vamos dizer, ele tinha 3 anos, 3 e pouco de trabalho, quase 4 anos de trabalho, vamos dizer, 3 anos e meio. Então, ele tinha 3 anos e estava demorando quase 2 para falar com a gente. Quando a gente entrou assim, porque o que acontece? Vocês só têm até 2 anos. Vocês, escuta bem, vocês têm 2 anos, a partir do momento que tu sai do trabalho, tu tem 2 anos para contratar um advogado e ele entrar com a demanda. Então não é contratar não, tem que contratar antes dos 2 anos. Então ele tem 2 anos para, a partir do momento que tu sai, entrar com uma ação judicial. Se ele não entrar nesse prazo, tu perde tudo. E às vezes a gente atende pessoas que deixaram passar 1 ano, 6 meses, refletindo sobre. Reflete, o advogado não vai te obrigar a entrar com uma ação. Vai conversar com ele, que ele vai te dar elementos para tu pensar. Olha, tu vai perder um pouco de dinheiro se tu pensar mais. Aí tu fala, tá bem. Pra mim, tudo bem. Mas aceita ouvir. Aceita ouvir, porque tu vai ouvir coisas ali que podem fazer diferença sobre a tua decisão. Para o sim ou para o não. E ele veio falar comigo, eu falei, cara, tu quase perde tudo. Porque já mês que vem ia fazer 2 anos e a gente não ia poder fazer nada por ti. A gente não ia poder fazer nada, porque não ia ter o que fazer mais. E quando a gente entrou, aí vamos lá, entramos com a ação. Apesar de ele ter conseguido entrar dentro desse prazo de 2 anos, quase perdendo, a partir daquela data a gente volta 5 anos para trás. Quando volta 5 anos para trás, passou 2 anos sem contrato, né, quase para contratar a gente, mais 3 anos do contrato dele, que a gente conseguiu atingir. Se a gente retroceder mais, tem mais tempo de contrato, mas a gente não pode ir lá. Não consegue chegar lá. A gente não pode atingir lá. Por que não pode atingir? Porque a Justiça do Trabalho limita do ajuizamento da ação até 5 anos para trás. Então ele perdeu uma parte do contrato. Só que às vezes a pessoa perde muito mais por deixar para ir depois, como tu falaste. Às vezes as pessoas perdem muito mais tempo para contratar o advogado do que para a solução do processo. Nesses 2 anos, não tinha como a gente não ter encerrado esse processo dele, cara. Sim. Então, nesse prazo, já era o processo dele ter encerrado, para ele ter recebido, porque a regra é essa. A regra é a gente terminar, às vezes, em mês mesmo. Sim. 1 mês, às vezes, 2 anos, dá tempo do processo ir lá em Brasília e voltar. 2 anos é... A gente teve um processo muito difícil, que foi em Brasília, do cara que era chefe de cozinha. Sim. Ele era chefe de cozinha, foi para Brasília, voltou, a gente cobrou, até a parte não pagou voluntariamente, a gente foi lá fazer a cobrança forçada, isso demorou 1 ano. Não é que todos vão demorar assim, mas olha só a oportunidade que ele teria de já ter recebido esse dinheiro, enfim, e isso melhorar a vida dele de acordo com o contexto dele, né? Isso varia muito, porque isso é um ponto que a gente gosta muito. Acho que é um ponto que eu tenho dado bastante relevância. O funcionário chegar a gente e às vezes é uma pessoa que foi empregado doméstico, ela se esforçou tanto e não tem a valorização como deveria ter, ou próprio isso não está sujeito a determinadas funções, como aquele caso que tu mencionaste, teu caso de arquiteto. O cara é arquiteto. Então, teoricamente, tu pode imaginar que, não, ele já é valorizado. Mas não, na condição que ele estava, ele não estava sendo valorizado adequadamente. E aí, quando a gente vai lá e entrega o valor para ele, toma, isso é teu, o sentimento de valorização, né? Entregar esse sentimento de valorização, às vezes numa cadeia, assim, a gente pode falar, o hospital ganha bilhões, para ele não faz diferença perder 100 mil, né? Porque o hospital é outro que o valor da causa sempre é alto, porque ele está sempre há muito tempo explorando as pessoas de forma acostumada já, né? Ficar 12, 24, 48, faz loucura ali, semana ali no hospital. E aproveito até do íntimo do profissional da saúde, né? Porque não tem como tu não tá ali dentro do hospital e tu não te deixar levar quando essa pessoa está precisando de ajuda. Eu vou ficar aqui enquanto for necessário. E aí aproveitar a situação, né? E, em vez de contratar outro para dividir a atribuição. E a grande questão é que às vezes aquele funcionário, de forma individual, a vida dele muda.
Sim. quando é reparada a situação. E ele nem imaginava que ele tinha aquilo ali de direito, aquela oportunidade, que estava tão perto como tu falaste, que parece distante, mas ganhar 100 mil deve ser uma coisa distante. Não, o procedimento é a mesma velocidade e a gente vai e reconhece. Então, a vida dele está muito próxima de ser mudada, de ter um conforto, como a gente também teve o caso do nosso amigo agora. Demorou um pouco mais do que o normal dele, teve situações atípicas, a gente brigando basicamente com o juiz, né, todas as demandas, mas eu não tinha noção do qual seria a diferença, por exemplo, na vida dele de receber aquele valor. Eu não tinha noção, porque eu tenho noção do meu contexto. E aí, quando ele recebe, ele fala, cara, tu não sabe como eu tô feliz. Essa palavra, tu não sabe como eu tô feliz, é um negócio que tem mexido muito comigo, sabe? Tu não sabe como isso mudou tudo, isso vai mudar. Existe um bastidor por trás que eu não conheço e quando vem essa reparação que está muito próxima e que a gente pode entregar quando ele faz esse ato de chegar até a agência. Então, tem que tomar esse ato, não é tão distante. Tá no celular, tá no WhatsApp. Eu mando uma mensagem que a gente pode te direcionar a isso e eu não sei do quanto isso vai te mudar, né? Vai mudar o teu contexto, mas às vezes ele está muito próximo de ser mudado através da sua ação. Eu vou só para a gente finalizar esse assunto, eu relatar um caso de quanto o reconhecimento do emprego ele faz diferença na vida de uma pessoa, de um trabalhador. A gente teve um caso de uma geóloga. Ela tinha acabado de se formar. Quando ela se formou, ela recebeu uma proposta de emprego e foi trabalhar numa empresa. Ela trabalhou nessa empresa durante 1 ano. Só que eles não assinaram a carteira dela. Eles, novamente, trazendo de volta aquele caso que eu falei ainda há pouco, eles fizeram um contrato e nesse contrato dava atribuições para ela e falava algumas situações, só que, na realidade, o que acontecia de fato é que esse contrato ele tratava de coisas ilegais, porque ela tinha todos os requisitos de emprego, ela tinha uma jornada regular, ela ia 5 dias na semana, ela recebia as ordens da empresa e trabalhava somente fazendo o que a empresa determinava e como a empresa determinava. Então ela tinha todo o requisito, só que ela não teve assinado a carteira dela. E quando chegou um momento, 1 ano e alguns meses depois, o empregador dela decidiu encerrar a relação de trabalho e não pagou nada de verba rescisória para ela. E quando ela veio procurar a gente, ela nem veio tão querendo a questão das verbas rescisórias de dinheiro, mas ela queria um reconhecimento, porque era o primeiro emprego dela. E ela passou mais de 1 ano lá, então ela queria ter reconhecido que ela de fato trabalhou naquela empresa, ela exerceu a atividade do qual ela foi formada, e aquilo ali era importante para ela. Então, esse processo, por sinal tu falou de tempo, esse processo durou 1 mês e alguns dias, 1 mês e 5 dias, porque a gente ajuizou a ação, 1 mês depois teve a audiência de acordo, e nessa audiência de acordo a gente conseguiu o reconhecimento do emprego dela, da relação de emprego na função de geóloga, e ela recebeu as verbas trabalhistas adequadas para o caso dela, mas ela ficou extremamente feliz, porque ela falou, Vitor, com esse reconhecimento muitas portas para mim vão se abrir, porque eu vou ter a experiência de 1 ano na minha função, e isso é incrível. E realmente, com isso, ela conseguiu depois um outro emprego nessa função, em umas melhores condições do que ela trabalhava antes, mas ela só conseguiu isso porque ela teve reconhecido o emprego dela. Na cabeça deu uma câmera aqui, de tanto a experiência na carteira. Porque isso é totalmente, como eu falei, totalmente material, não tem como saber. E aí ele abriu porta de entender. Estava além do que a gente poderia calcular ali. Sim. Do valor, né? E como mencionou, 1 mês e pouco. 1 mês. Sim. 1 mês. Não tem nem 2 meses. Não chegou a 2 meses. E ter isso reconhecido. Então é esse tipo de coisa que às vezes a gente procrastina, mas não bora falar com o exatamente. A gente se estendeu um pouco nesse assunto, mas é porque ele é o pilar. Né? Ele é o principal assunto do que a gente trata no nosso dia a dia, é o principal assunto do que o Tribunal do Trabalho trata diariamente, então é um assunto realmente extenso, e a gente não esgotou ele aqui, tem muita coisa ainda para se falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente não falou. O contrato ele pode até ter sido formalizado, mas foi a questão dos outros episódios. O contrato foi formalizado, mas ele foi formalizado nesse limite. E aí a pessoa, o que acontece? Recebe por fora. Sim. É desviada de função. Naquele momento, aquela parcela que foi desviada é a parcela irregular, gente. Porque às vezes, o que a gente tem que fazer aqui?
quando a pessoa é mandada para uma função de gerente, como a gente falou no outro episódio. Ah, manda para a função de gerente, não paga o gerente. O que tem que fazer? Muda na carteira, que ele não é mais aquela função, ele é gerente. Ou então, no caso dela, era como se ela estivesse numa função e olha, anota agora que ela era geóloga. Do outro rapaz, anota que era arquiteto, não anota que ele era outra coisa. Então, às vezes está formal, mas não está do jeito que devia estar, e a gente tem que corrigir. Então, há muita coisa mais dessa ponte aí. Sério? É isso, né? Eu acho que a gente se estendeu um pouco mais nesse assunto, porque justamente foi aquilo que eu falei. E provavelmente em outros episódios a gente ainda vai voltar nele. Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.